É um grande erro pensar que nós recebemos de Cristo a salvação porque somos bons, porque somos merecedores, porque fizemos alguma coisa que agradou a Deus e por isso Ele está nos recompensando, nos dando a salvação, nos enviando seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. É muito comum as pessoas acreditarem que há algum tipo de mérito na sua parte para que ela obtenha essa dádiva maravilhosa que é o Senhor Jesus, esse consolo, né, as promessas de Cristo para nós. Mas essa é uma perspectiva equivocada. Você não vai encontrar nas Escrituras Sagradas nada que sugira isso, nada que leve um homem a entender, a pensar que o que ele recebe de Jesus é um pagamento pela sua bondade, pelas suas obras, é uma meritocracia. A vida não é uma meritocracia. Então, o que você recebe de Cristo, você recebe por graça. Porque a verdade que você precisa saber, como o nosso catecismo aqui bem aponta, é que você e todos os homens, incluindo todos os cristãos, são pecadores. Então, das três coisas que nós precisamos saber para ter paz em Cristo e para viver confiadamente, viver e morrer na alegria real deste consolo que nós temos em Jesus, a primeira coisa é quão grande são o meu pecado e a minha miséria. Então, nós somos grandes pecadores diante de Deus. Ninguém pense que pode se colocar diante de Deus como um homem justo por si mesmo. Ninguém pense que as obras que faz, a caridade que faz, qualquer coisa que pareça boa aos olhos humanos tem algum valor diante de Deus ou vai contar de alguma forma para a sua salvação. O que o homem precisa saber, de fato, é que ele é um grande pecador diante de Deus. Nós continuamente pecamos, desobedecemos a Deus, não conseguimos cumprir os seus mandamentos, não observamos com retidão a palavra de Deus, e olha, estou me referindo aqui a pessoas crentes. Eu não estou me referindo agora aos descrentes, mas àqueles que são crentes, que já conhecem a Deus. Mesmo estes homens, eles continuam com a natureza pecaminosa e são grandes pecadores diante de Deus. O que eles têm, na verdade, é o sangue de Jesus que cobre os seus pecados. Mas eles não deixam de ser pecadores. A natureza pecaminosa do homem não é invalidada, ela não é retirada dele quando ele conhece a Jesus, o Salvador. O que acontece é que o preço do seu pecado passa a ser pago inteiramente pelo Senhor Jesus. Mas ele ainda é um pecador. Então, o que preciso saber, em primeiro lugar, conforme o catecismo apresenta, é quão grandes são o meu pecado e a minha miséria. Veja, as pessoas às vezes não entendem que todo pecado ele traz em si mesmo um grau de malignidade absurdo. Veja, no Éden, Deus havia dado a Adão uma lei. E a regra desta lei que Deus deu a Adão foi que ele poderia comer de todas as frutas, de todas as árvores que estavam ali no jardim do Éden. Mas de uma das árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não poderia comer. O casal, Adão e Eva, não poderiam comer aquele fruto, mas poderiam comer de todos os outros frutos. O pecado de Adão, na verdade, o grande pecado que levou toda a humanidade à ruína e à miséria, consistiu em comer um fruto, fruto de uma árvore. Então perceba que a malignidade do pecado, embora algumas pessoas até tentem diminuir alguns pecados, como se alguns pecados não fossem tão maus assim, como se alguns pecados não pudessem ser tratados como algo tão maligno. Note, por causa da desobediência de Adão e Eva, porque um fruto foi comido, toda a humanidade caiu em pecado mortal. Adão e Eva foram punidos por Deus, amaldiçoados por Deus. A terra inteira, a criação toda, foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado do homem. Então perceba, que grande pecado foi esse que Adão cometeu? Ele comeu do fruto de uma árvore. Então, ele não matou ninguém,
Ele não se levantou contra Deus diretamente, desafiando a Deus com palavras. Ele simplesmente desobedeceu uma ordem de Deus que parecia simples e não parecia trazer grandes coisas aos olhos deles. Mas o Senhor Deus havia dito exatamente o que aconteceria, porque a transgressão é pecado e o pecado é maligno. E todo pecado gera morte. A punição é a morte. Agora, se Adão e Eva no paraíso morreram, e se toda a humanidade foi punida por causa deste único pecado, o que dirá, pessoal, os nossos pecados cotidianos? Nós somos pecadores por natureza. E desde o nosso nascimento nós pecamos continuamente. Não há um único dia que o homem não peque contra Deus. Não há um único dia em que o homem não quebre a palavra de Deus, os preceitos e a lei do Senhor. Ele é pecador nato. Ele é um campeão do pecado. Ora, todos os dias, se você for tentar calcular, você não vai conseguir chegar nunca ao grau de pecado que você carrega. Então, diferente de Adão, que pecou quando comeu do fruto da árvore, nós pecamos em Adão e ainda temos os nossos próprios pecados cotidianos que os cometemos desde o dia em que nós nascemos. Por isso, é preciso entender que os nossos pecados, como diz o catecismo ortodoxo, de fato são muito grandes. Né? Quão grandes são os meus pecados?